Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é o meu lugar. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, grandes comebacks da história da música, aproveitando aqui a semana de Páscoa, da ressurreição, da volta de Cristo, a gente vai relembrar alguns dos grandes comebacks da história da música, nacional e internacional. E para participar dessa conversa, a gente está aqui em volta de uma mesa branca para invocar ela de volta ao programa. Elo Cleaver, seja bem-vinda de volta. Oi, pessoal! Vim assombrar vocês hoje, meu Deus do céu. Primeira participação de uma artista internacional hoje aqui, ó. Vocês estão muito chiques. Vocês estão verdade. muito chiques, pelo amor de Deus. A gente vai ter tradução simultânea, vai ficar uma segunda voz falando em cima da Elo enquanto ela fala em inglês o programa inteiro. Eu tô falando inglês, vocês estão ouvindo um robô que tá traduzindo automaticamente. Mas Ai, antes... pede pra ela. Não, ela falar é o- convidada, ela não coiseia, mano. Ah! Mas antes o que, menina Isadora Almeida? Mas antes, Kleber, a gente pede para os nossos ouvintes passarem lá no Padrim. Passa lá no Padrim pra o quê? Pra dar um dinheirinho aqui pra gente. Nós temos pacotes a partir de R$5. Vocês já podem virar nossos madrinhos lindos que acompanham a gravação, fazem parte do grupo do Telegram, recebem as pautas, recebem programas inéditos com muita antecedência. Então, esse recado está dado, hein? R$5, gente, é o preço de 2 batatas doces que eu comprei hoje no mercado. Ai, amigo, tá Nossa, muito… Não tá tá insano, dando. tá É, insano. então, isso aí a gente… Eu depois a paguei gente- R$5 em uma mão na feira, não. Que país Meu é Deus. esse? Que país é esse? Que país é esse, cara? Que país é esse? Dançarinas do Faustão. Dançarina do País é Faustão, insira aqui. É isso. E bom, quem está ouvindo aí e ainda não tomou vergonha na cara e seguiu a gente nas redes sociais, vai lá, @podcastvfsm em todas. Tem também o nosso site, vamos falar sobre música.com.br. Fica tudo compiladinho lá pra vocês, as dicas, o programa em questão. Vocês vão lá e podem ouvir. Recado dado? Recado dado. Vamos falar sobre música, gente? Bora! Ô, Elo, já que você está de volta aqui, é muito provável que tenha gente que não conheça você, que começou Ai, a ver meu os programas Deus. recentes, o que é muito surreal, porque já faz quase um ano desde que você saiu. Fala um pouco sobre quem é você que lançou seu primeiro EP que a gente comentou aqui. Fica à Eu vontade. vi. Gente, se você não me conhece, primeiramente, que loucura, hein? Vai ouvir lá os episódios do começo. Os 150 Tem aí muito- primeiros episódios ali. Tem muita aí maratona pra você fazer, pelo amor de Deus. Mas, gente, eu sou a Elo Cleaver, eu participava aqui com vocês, eu produzo a revista Bala Fundadora. É verdade, Fundadora. fundadora, pelo amor de Deus. E produzo a revista. E mês passado eu lancei um EP, o Prigs, 4 musiquinhas, muito fofas. E agora eu tô morando na Inglaterra, eu tô fazendo um mestrado na Inglaterra, então em setembro eu fui. Já faz um tempão, nem parece, né? Faz um Que tempinho, loucura, amiga. Então, Setembro chove na Inglaterra? Meu Deus, Kleber. não estava com saudade das piadas do Kleber, mentira. Eu estava mesmo. E eu não aguento as piadinhas de vocês que eu morri, não sei o quê. Vocês são muito É coisa do malucos. Kleber, né? É coisa do Kleber, Quem horrível. Ai, não dá. É, os madrinhos adoram, eles vivem falando da falecida Elo Cleaver lá dentro do grupo. Ai, que horror. Que horror. Mas assim, tá Poxa, tudo é o bem. nosso primeiro Mesa Branca Cast. Deixa a gente aproveitar esse momento. É Você viu, isso. inclusive, as perguntas que o Kleber colocou pra você na pauta, né? Então, vou deixar, quer perguntar? Me pergunta o que você quiser. Fica à vontade. Ai, não precisa. Ah, tá Gente, a história da música, ela tá repleta de casos de artistas que vêm, são apresentados ao público, lançam discos, fazem sucesso e, de repente, acaba, encerra a carreira, faz um anúncio, o público chora, a gente chora, todo mundo chora, o artista chora. E aí, anos mais tarde, precisando de um dinheirinho ou não, esses artistas voltam. Algumas vezes dá muito certo, algumas vezes dá muito errado.
E esses retornos, esses grandes retornos, são chamados de comebacks, as voltas. Até não tem uma tradução, retorno não tem o mesmo impacto, assim. Mas as Ressurreição pessoas da chamam- música. Podia ser um bom nome também. A gente pode emplacar esse nome. Ressurreição da música. Ressurreição da música. Assim E aí eu como quero- Baby Jesus. E aí eu quero começar perguntando pro meu amigo Renan Guerra qual a diferença entre um comeback e um barback. Ai, Kleber, você é muito imundo, eu não vou responder isso, tá, gente? Por Deus, esse não é o episódio pra isso. Isso não é a pauta. Mas responde o que é um comeback, então. O comeback é só um retorno, né? Um retorno de um artista que ficou muito tempo, que a gente achou que já tinha findado, que já estava falecido. Geralmente acontece muito com bandas que a gente acha que todo mundo tá brigado, tretado, aí um dia do nada eles reativam o Instagram, mostram que a amizade É se isso. manteve e tinham alguns boletos, né, pra pagar, às vezes tem essa questão. Óbvio. E aí eles lançam algum disco novo, alguma coisa nova que pode ser bom ou pode ser uma bomba. Mas hoje a gente pretende falar mais de coisas boas. Eu tenho uma pergunta. Um comeback, ele é apenas um retorno no sentido, por exemplo, Los Hermanos, quando volta de 5 em 5 anos pra fazer uma série de shows. Tá. Isso é um comeback ou não? Pavement, quando volta de 10 em 10 pra fazer uma série de shows. Ou o comeback, ele precisa ter um produto que represente essa volta de alguma forma, sabe? É comeback a primeira vez, depois é só safadagem mesmo. Porque Sim, aí é só concordo. se aproveitar do fã, do dinheiro do fã, que tá, tipo, querendo alguma coisa nova e tal. Mas nunca vai ver, assim. E mesmo quando vem, é umas coisas meio requentadas, tipo Los Hermanos, É. assim. Aquele Mas tem- EPzinho é bem safado, assim. Mas eu acho mais simpático quando voltam só pra fazer shows, pra fazer uma turnê pra, tipo, novos fãs que não puderam ver aquele Turnê de show. Sim, comemoração é sim. legal. É, do que quando vem e lança uma coisa que seja assim, tipo, que você finge, gente, o que aconteceu aqui? Tipo, Pixies, assim. Nossa, Prefiro sim. que fique assim, vem, Pra mim, faz nunca um voltou. show, é bonito. É, aí eu prefiro esquecer, gente. Sim. É tipo quando a gente falou na outra edição dessa versão dos Mutantes, que eles ficam usando o nome e fazendo coisa. Aí você fica assim, ih, Tá, nem existe. É muito chato. Mas eu acho muito simpático, assim, quando volta só pra fazer show. Eu acho que realmente é pra, tipo, pagar uns boletos, pagar a escola dos Delícia! filhos. Os irmãos é isso, né? Que é filho em escola particular, bora fazer Pra manter a show. vidinha esquecida do Pra Brasil na manter a Europa. vidinha. E assim, Ou em mas acho Los que realmente Angeles, não é um né? comeback. É, Exato. acho que talvez não é um comeback. Mas É, e eles lançaram, tipo, só uma música, né? Mas não sei, eu fico pensando, porque tem gente que vive da carreira assim, né? Não, sei lá, é tipo uma constante, entendeu? A carreira é um eterno comeback, assim. Roberto Carlos. Roberto Carlos. CPM 22, assim. Então, sei lá, uma sabe? coisa assim. Não sei, tava pensando nos medalhão, assim. Que fica voltando de 10 em 10 anos. É que tem dois rolês. Às vezes você pode voltar e ascender aos céus, como Jesus, e como é My Bloody Valentine. Ou às vezes você pode voltar como um zumbi, que é tipo Guns N' Roses, assim, que... É verdade. Sim. Guns N' Uma Roses bosta. voltou, né? E voltou É depois de verdade. anos e foi tipo... Chinese São 19 Democracy. anos, 20 anos, sei lá. É. Sim. E o maior impacto dessa volta foi a Alcione vestindo Alcione, a camiseta do exato. Armin, É porque verdade. De resto, Serviu não bastante ganhamos pra nada. isso. Serviu bastante pra isso. Mas olha, eu separei alguns trabalhos aqui, eu acho que a gente pode ir comentando ao longo do programa. Eu acho que o mais recente, e que foi de fato, pra mim, é um comeback, é a volta do Caetano Veloso com o Meu Coco, ano passado. Foi o primeiro trabalho de inéditas dele em 9 anos. Ele tinha lançado o Abraçaço, que foi... Eu acho que é bem significativo, que foi um disco que fechou a trilogia C. Todo mundo criou Sim. uma expectativa para o que o Caetano vai lançar agora. Ele não lançou nada em estúdio, ele só lançou trabalho ao vivo, fez colaboração com quase todo mundo da música brasileira, tipo, incluindo novos artistas veteranos. E ele lançou esse disco que foi bem divisível, assim. Teve gente que gostou, teve gente que não curtiu muito. Eu, particularmente, gostei bastante do álbum, assim. Acho que foi um Nossa, eu comeback amei. válido, sabe? Eu amei. É que o Caetano é meio, né? O que ele fizer, eu sempre acho que vai ter alguma coisa ali interessante pra gente tá absorvendo. Mas eu fico pensando, o do Caetano, eu não vejo muito como... É difícil, né? Esse colocar dentro do quadradinho do comeback, porque o Caetano, ele nunca parou, ou ele Sim. falou, né? Tipo, verbalizou assim de... vou dar fazer um hiato, né? Na carreira, de meio que... estou parando. Ele tava, de alguma maneira, envolvido. Ele fez aquela turnê com O os filhos. repertório Então, foi assim, super bem é. recebido, né? Então, daí a gente não ficou tanto na saudade, assim.
É que eu acho que o Caetano é muito compositor, e daí ele ficou Sim. muitos anos sem compor coisas novas. Ele Sim. aparecia em tudo que é coisa. Qualquer coisa que chamava Exato. ele tava aparecendo. Até no Collabs. disco da Anitta lá, aquela bomba, ele apareceu. E aí ele tava… Eu acho que ele ficou muito tempo. E ele só conseguiu tanto escrever o Meu Coco nessa fase de pandemia, né? Quando ele meio que parou essas 1000 coisas que ele fazia. E aí eu acho que o disco ganhou mais forma, digamos assim. E aí eu entendo mais como uma espécie de comeback para esse espaço de novidade, de autoral. Porque querendo ou não… o Caetano sempre divide opiniões, mas ele sempre tem algumas reflexões sobre o momento que a gente vive, o tempo que a gente vive, assim. É que eu acho que esse é um processo de músico mais velho também. Porque, sei lá, no começo de carreira, o Caetano lançava, tipo, sei lá, um por ano, talvez mais. Tem anos que ele lança 2 discos, ele era super prolífico, né? Fora a quantidade de coisas que ele compunha pra outros artistas também. Exato, e acho que com o tempo você vai esticando, talvez a necessidade de falar coisas, ou você vai esticando esse tempo de conseguir produzir uma coisa que você olhe em comparação à sua própria obra e fala, tipo, isso aqui merece ser dito, merece ser lançado, ou coisa assim. Então, Sim. eu acho que tem muito esse rolê, porque a gente nova vai lançar o que tem, ou por necessidade, ou sei lá, mas enfim. Eu acho que tem esse rolê de você olhar pra sua própria obra e falar, será que isso aqui faz sentido com o todo que eu já lancei? Seria muito fácil eles continuarem fazendo, né? Porque eu tava pensando até no Gil, que o Caetano fez com o Gil aqueles shows, Dois Amigos, Um Sexo. Sim. Eu tava lendo que o Gil, né, ele lançou aquele Ok, que acho que até ganhou um Grammy Latino, mas acho que é de 2019. Eu tava também pensando, nossa, acho que o Gil faz um tempo que não lança. Não, Tem ele lança a cada 3 anos, ele lança um disco ele novo, né? lança. Mas é isso, né? Tipo, também ele faz um monte de show que muita gente vai pela nostalgia, Sim. pelas músicas antigas. Então, acho que a gente fica meio confuso, assim. Eu fiquei meio confusa. É um comeback ou não é? Porque meio que tanto faz que tanto fez, né? Tipo, o show ainda vai lotar, ele ainda é um artista gigantesco. Sim. Então… Já que estamos na esfera da MPB aqui, eu acho que um comeback bem interessante pra mim, e eu acho que é um comeback porque é uma volta com um disco novo, tem um intervalo de tempo aí, e uma transformação estética foi quando a Gal Costa lança o Recanto em 2011, porque ela vem daquela fase horrível dos anos 2000 ali, que o Renan Guerra odeia, ele Eu odeio muito essa fase. pragueja toda vez aqui, a fase bossa nova dela. E ela vem com esse disco que é tudo feito com composições do Caetano Veloso, então ela voltando aos primeiros trabalhos com ele, e tinha um acabamento eletrônico em cima do disco que trazia todo um charme especial, né? E querendo ou não, foi um disco que meio que reapresentou Gal Costa pra muita gente e abriu passagem pra essa atual fase também, que é bastante duvidosa. O Renan odeia também. É que eu acho… a Gal, ela sempre foi uma artista que ela era meio assim… uma voz de coisas novas e do futuro. E aí, quando ela fez O Sorriso do Gato de Alice, ela faz o show, ela mostra o peito, vira todo um fuzuê e ela meio que se retrai. E aí, ela fica anos num espaço meio seguro, tipo… vou cantar bossa nova. A voz dela é linda, mas é tipo meio boring, porque a mulher tem a voz maravilhosa, ela podia usar pra 500 coisas. E aí, é muito interessante quando ela se reconecta com o Caetano pra fazer esse disco, assim, e ela traz outras coisas, e daí traz de novo esse frescor da Gal, assim, que eu acho que até se mantém no disco seguinte, o Estratosférica, tem bastante Sim, isso é bem ainda, bom. essa energia. E eu acho que traz ela de novo pros shows. Tanto que a partir do Recanto ela volta a fazer shows em que o público tá de pé, né? Que ela só fazia aqueles shows, tipo, em lugares grandes, com mesinha, essas coisas meio MPB. Eu acho que só pra gente fechar a trinca de MPB, eu acho que a gente pode falar da Elza Soares. Boa. Que ela Sim. fez, tipo, 2 comebacks. Sim. Que ela ficou… Desde os anos 80 até os anos 2000, ela não lançou nenhum disco. Isso é bem explicado na série que a gente já indicou aqui, a Elzimané, que tá no Globoplay. Explica um pouco o que ela passou nessa fase, é uma coisa bem barra pesada. E aí ela volta em 2002 com o Do Cox Até o Pescoço, que apresenta ela de uma forma completamente nova e Eu diferente. conheci ela aí. assim. Tocava muito. Ela se conecta com o hip hop, com umas coisas que estavam acontecendo nos anos
2000, aquela coisa do drum and bossa, todas essas coisas que eram muito modernas naquele momento. E aí ela vai lançar logo em 2004 também o Vivo Feliz. Ela vai seguir muitos anos fazendo o show, aquele do Beba-me, ela vai fazer outros shows que resgatam o repertório, mas ela fica muito tempo ainda trabalhando do cox até o pescoço. E aí depois, quando meio que as pessoas estavam, parecia que ela já tinha se esgotado de novo e ela ficou muito tempo meio que repetindo o mesmo show. Ela surge com o Mulher do Fim do Mundo, né? Que é meio que uma outra coisa, e daí resgata a questão que eu lembro que se discutiu na época, porque é o primeiro trabalho de inéditas dela. Sim. Que todas as Muito faixas louco foram isso. escritas pra ela, é tipo muito surreal. E aí vira um negócio outra vez maluco, porque ela acaba fazendo turnê internacional, ela vai pra grandes festivais, ela cria um outro público completamente novo, e é tipo… É uma outra volta. Eu muito acho maluca. isso Sim. uma das coisas mais absurdas da música brasileira recente, assim, de pegar essa pessoa que estava totalmente apagada, esquecida, e ela volta para todos os holofotes possíveis. Ela vai se transformar em headliner de boa parte dos eventos de festivais de música brasileira aqui no Brasil, né? Então, Sim. é um puta de um retorno. O último show em vida dela foi como headliner de um festival, né? Que era um público super jovem, que foi o que ela meio que abarcou no final da vida, assim. É muito interessante. E são 2 discos muito fodas, né? Os 2 retornos são muito fodas. Sim, Sim. são incríveis. O da Balaclava também, ela foi headliner, né? Que Foi. a gente foi. Foi. Bem legal. Bom, quero puxar 2 aqui de bandas que de fato morreram, assim. São 2 do mundinho Nick Silva, que é o Ed Drive-In, a primeira, que lá em 2001, Pode crer. ela de fato vai morrer. E aí volta com um disco que é bem marromeno, assim. Que acho que perde um pouco do espírito jovem da banda. Então, uns velhos cantando uns rock, mas… Mas o show deles foi tudo. Eu Eles amei. brigando com os Papo fãs da… Lodge. Eles brigando com os fãs da Tove Lo foi a melhor coisa do meu dia, eu ri tanto. Porque eles estavam assim, Foi muito sentindo, tirando uma panca no palco, tava realmente maravilhoso, eles pulando, se jogando. E os fãs estavam xingando, e daí ele ficou brigando em inglês com os fãs. Tipo, fuck it, fuck Muito it, bom. go out! Mas esse comeback foi agora, daí que eles tocaram no Popload? Tipo, eles lançaram Sim. umas… Isso. pode Eles crer. lançaram um disco e tal, que foi o terceiro deles. E não foi legal o disco, eu nem ouvi, né? No caso, eu nem não é minha querida. Sabe, Foi né? tão como é legal que aquela só se coisa fala e de tal. outra coisa. É isso. Pois É é, isso. agora eu quero ver Foi o Mars demais volta da a voltar, mas vamos ver. E a segunda banda que eu queria trazer é a American Football também, que voltou Ah, foram, sei lá, quase 15… quase 20 anos, né? Quase 20 anos entre os discos. E aí o LP2 é bem marromeno. É que pra é você, porque foi bem recebido lá fora. Pra mim eles tentando se emular antigamente. Aí no terceiro eles fazem algo… Emular. Ai. Trava-línguas dela. E aí pro terceiro eles realmente fazem alguma coisa que tem mais a cara deles hoje em dia, assim, de velho cantando sobre ser velho. E não velho cantando sobre ser jovem. E aí fica legal. Sabe uma coisa que eu acho bem curiosa nesses processos de comeback? E aí eu tava refletindo aqui, porque tem 2 na lista que são muito isso. Que são artistas que voltam pra morrer. Por exemplo, o Gil Scott-Heron, ele tava completamente tudo. Era esquecido. morrer literalmente. Morrer literalmente. literalmente, Tanto que era uma… Eu achei que era Não, metafórico. Não, Eu também. canto do cisne ali. Ele tinha desaparecido nos anos 90, ele foi preso, ele passou um tempo na cadeia, ele teve um problema seríssimo com drogas. E aí ele é resgatado pelo Richard Russell, que é o cara por trás do selo da Excel Recordings. O Richard Russell produz um disco pra ele em 2010, que é o I'm New Here, que é um baita de um discão, assim, um disco que reapresenta o Scott Harrell pra muita gente. No ano seguinte, o Jamie XX produz um disco de remixes desse álbum, que também é maravilhoso, e ele morre. No meio, assim, de 2011, ele acaba morrendo. Então, assim, foi um disco que circulou em todas as principais publicações da época. É um baita de um disco, e é um disco que meses depois o cara acaba falecendo. O Bob Womack também teve a mesma coisa. Sim, é ele verdade. teve um disco produzido pelo Richard Russell, então talvez o Richard Russell que seja Ele é total. o Ele é responsável, e ele morre logo em sequência.
Mas, assim, o mais emblemático de todos aqui pra mim, e que eu acho que tem uma coisa meio que da Elsa, é o David Bowie, porque o David Bowie… amigo, eu ia falar isso. Ele tem um período criativo que vai até o começo dos anos 2000, que ele lança um monte de discos ali que são interessantes, e aí ele meio que dá uma desaparecida. Ele volta em 2013 com um disco que eu sei que a Isa é apaixonada, que é o The Next Day, que é um trabalho fantástico. Nossa, e aí ele, de novo, dá uma sumida e ele volta 3 anos depois para lançar um dos principais trabalhos da carreira dele, que é o Black Star, que foi, tipo, super bem recebido por todo mundo. E na semana seguinte ao lançamento do álbum, ele falece. E aí ele se despede com esse trabalho que é sensacional, assim. E o disco todo é uma despedida, sabe? Então eu acho muito, muito bonito, assim, essa proposta do Bowie. Quando você falou no sentido de voltar pra morrer, eu achei que era metafórico, né? E aí eu pensei no Sleater-Kinney. Porque elas voltam. Elas ficaram muitos anos sem lançar nada. E elas estavam fazendo outros projetos. A Carrie tava fazendo série. As meninas estavam tocando com outras bandas. Elas voltam com um disco foda pra caralho. Muito foda. Que é o No Cities to Love. É um discaço, um dos melhores da carreira delas. É um dos melhores delas. E daí depois elas começam a brigar, dá tudo errado. A outra sai da banda. Elas entram nessa coisa de eletrônica. O disco produzido pela St. Vincent é tipo meio… não sei o que aconteceu aqui. Aí vai tudo meio degringolando e você fica assim, a baterista amigas. ficou pistolaça. Foi uma treta bonita, porque elas anunciaram a turnê. E aí, no meio sei lá, na semana seguinte ao anúncio da turnê, a baterista falou: foda-se vocês, eu tô saindo da banda. E aí elas tiveram que adiar um monte de apresentação. E é tipo, eu fico 100%, elas lançam coisa agora, eu fico 100% a Lu falando com a André Surak, tipo, amiga, sai dessa piscina, não tem como te defender, tá ficando feio. E eu não sei o que fazer, porque eu amo elas, mas eu queria ver a turnê delas com o Will, que eu queria, mas… Pode crer. Quando eu recebi a pautinha, óbvio que a primeira coisa que eu pensei, talvez algumas, foi do LCD Sound System, que era tipo… sim… uma teoricamente morte muito bem planejada, que foi uma grande estratégia de marketing, assim. Na verdade, eu imagino que eles achavam mesmo. Pior que não, terminar. amiga, ele realmente achou que Realmente achou. que ele ia acabar ali, ele não tinha mais paciência aí pra lidar com isso. Tanto que agora, quando ele anunciou a série nova de shows, ele falou que ele não vai mais lançar disco, ele vai lançar singles, vai lançar coisas menores sem a pressão de lançar um disco. E se ele for embarcar em turnê, vão ser turnês fechadas. Vai ser sim uma instalação onde ele faz uma série de shows durante, sei lá, 1 mês e depois encerra, sabe? Ele pensou num jeito novo, porque antes ele falou que tava muito exaustivo o ritmo que ele tava levando. Não, e se você vê, né, que ele faz aquele show gigantesco no Madison Square Garden, cheio de famosos, e tem o documentário, e realmente ele fala… Assim, você acredita nele com certeza. Não acredita não, tipo assim, ele está explicando exatamente o que está acontecendo e é isso, né? Fazia muito sentido terminar. E isso aqui foi engraçado, daí isso foi em 2000, o filme saiu em 2011, né? Daí e logo mais já. 6 anos depois eles lançaram ali aquele American Dream, mas é um lançamento que eu gostei, assim. Eu gosto muito, eu tenho até vinil, eu acho incrível. Babado, ele fez aquela música pra Nike, que eu lembro que eu gostei. Tipo, ele fez vários outros projetos, né? Até como produtor. Ele produziu o Arcade Fire trabalhou nesse meio. Muito. Então ele não parou, né? Mas foi engraçado, tipo, esse comeback. E nem é muito tempo, né? Tipo, 6 anos, assim, até que você… Eu ia só aproveitar isso que você falou dos 6 anos pra perguntar o quanto tempo a gente pode considerar um comeback, sabe? Então, isso que era exatamente… Eu ia engatar mais 2 outros aqui, porque eu ia fazer exatamente essa pergunta. Porque pra mim… Fleet Foxes foram 6 anos, do 3º pro 4º, e assim, não teve notícia. E teve, tipo, um último comunicado, assim, falando que tava meio que dando a entender que ele não ia fazer mais nada. Pra assim, mim foi comeback. Foi comeback total. Então, pra mim quando foi… o artista fica muito em silêncio, pra mim é tipo um comeback. Porque comeback. Gente, essa pessoa morreu, tá sendo Exatamente. Tá não, e ele meio soltou um statement. Visto, né, no WhatsApp. Exatamente. E na época, assim, ele meio que deu a entender que não sabia o que ia fazer depois, assim, sabe? Então, foi muito pra mim, foi uma surpresa, assim. Sim. E outro, tipo, o Strokes, né? Agora, que deu 7 anos de um álbum pro outro, né? Do Calm Down Machine agora pro The New Abnormal. E eu meio que não tava esperando muito, assim, sabe? Porque cada um tava fazendo ali suas coisas. Então, pra mim, foi meio um comeback. Mas a minha pergunta era essa. Porque 6, 7 anos…
É bastante sei, tempo, mas não sei. Mas daí Eu acho que são fatores diferentes, sabe? É uma combinação de temporalidade, de o que esse cara tá entregando nesse disco, é uma estética diferente, é uma proposta diferente daquilo que ele fazia, sabe? Porque no caso do Strokes, por exemplo, eu não sinto que foi um comeback. Eu sinto que eles meio que estavam ali, só fazendo outras coisas, mas nunca senti que deu E eles estavam fim na fazendo banda. show ainda assim. Sim, vez ou outra eles Sim, voltavam sim. pra Nunca parou, se apresentar. assim. Então não sei se nesse caso eu concordo. Tem a questão do que a pessoa tava fazendo nesse meio termo, né? Se a gente pensar 6 anos, o último álbum da Rihanna foi 2016. Então, tipo, e ela não saiu ali Eu do acho que rolê, quando a né? Rihanna voltar, vai Vai ser um ser, comeback. vai Ela ser e um Frank comeback. Mas vocês Ocean e Sky acham? Se ela Ferreira. eu acho. Eu acho. Mas se ela nunca vai lançar no voltar, próximo né, gente? ano, eu não sei se vai ser. Depende Ela é de novo mommy da agora. estética. Depende da estética dela, mas não sei, um comeback, tipo, eu vejo a cara da Rihanna todo dia, tipo, é comeback, sabe? Mas de maquiagem, né? Eu vejo a cara mas dela de tá aí, maquiagem. tá trabalhando. ela tá Aquele aí. vídeo dela conversando com a maquiadora e a maquiadora Ai, muito pergunta, perfeito. eu não vou perguntar pra você quando você vai lançar disco, que ela faz, graças a Deus. Tem um aspecto muito curioso na música pop, é porque todo disco novo de artista é meio que ele é tratado pelo público como comeback. Porque é numa nova era Sim. que começa. Então, dentro da Verdade. música pop, esses comebacks são muito mais frequentes do que no meio do rock, do MPB e afim, assim. Então, por exemplo, Lady Gaga anunciou um disco, é uma nova era, é o comeback da Gaga. Todo mundo Comeback noticia dela. como se fosse um É comeback. que a sabe? Lady Gaga ficou muito tempo presa com a terceira idade. Aí a gente ficou nervosa. É. Aí quando ela… Era o comeback dela pro pop. Aí tinha essa questão, todo mundo ficou ansioso. Foi aquele caos. Sabe quem eu sinto que tá sempre fazendo comeback? A Miley Cyrus. Ela fez vários comebacks também, né? Aquela muda de peruca toda hora, né? De droga que ela tá Então, usando eu no acho que meio. é isso. Mas eu acho que o verdadeiro comeback foi quando ela fez aquele We Can't Stop, que ela tava, tipo, talvez o comeback O dela, que ela Bangers. saiu da Hannah Montana e eu não lembro direito. É a fase evangélica, né? É, que daí ela começa, daí ela sobe na bola de demolição. Eu acho que foi, ela tipo, cai. também. Isso foi um comeback. O Bangers é um. A Bangers Daí Tour, agora tudo que a fase envolveu. roqueira foi outro comeback. Então acho que é isso que você falou mesmo. As Ela pops, com elas- o Flaming Lips, é verdade. Ó, uma aqui de música pop, que é um puta de um comeback, e esteticamente revolucionou vários aspectos da indústria da música, é a Cher, quando ela lança Believe. A Cher, ela vinha de uma carreira muito prolífica nos anos 60, 70, ela passa a se envolver diretamente com o cinema, só que a Cher tinha ficado uma coisa velha, era um som datado, um som que não dialogava mais Sim. com ninguém, e aí ela lança em 1998 Believe, que foi um hit. Ela foi a primeira música a incorporar elementos de autotune e a popularizar o autotune no uso da voz. Ela alcançou o topo das paradas de sucesso em mais de 20 países e rendeu ainda a Cher o título de mulher mais velha a alcançar o topo das paradas de sucesso na Billboard. Então, assim, a Cher foi reapresentada para o mundo, ela teve gás para seguir com a carreira dela, tanto que ela lança mais um monte de discos depois disso, assim. E é um puta de um comeback esse, né? É um discão foda pra caralho e o impacto cultural dele na época é um negócio maluco. Eu tava assistindo Sex and the City na época de pandemia, as primeiras temporadas. Em todo momento eles vão citar alguma coisa desse disco. E eles vivem falando desse disco, ele é tipo assim, muito impactante. E ele é muito bom. Envelheceu bem, eu ainda continuo ouvindo Believe. Ô, Lozinha, você que é fã de ABBA, o que você achou do comeback do ABBA com Voyage? Eu gostei. Mas sei lá, eu não sei. Eu fiquei meio. É um comeback, é 40 anos aí, hein? Pô, Não, é um Esses aí eu achei que puta nunca ia comeback. voltar. É um mega comeback, tipo assim. Eu fico realmente. espantado de todo mundo tá vivo ainda, 40 anos É. depois. É verdade. E eu achei que eles foram muito divertidos no jeito que eles fizeram, né? Uma coisa meio tech e tal. Então eu acho que arrasou no comeback e as músicas são lindas, assim. Eu não sei, eu acho engraçado, assim, você reativar. Acho que foi muito interessante também o timing, porque eles estavam bombando no TikTok, eles estavam meio que voltando também por causa de várias coisas das redes sociais, a galera reouvindo. Então, acho que eles foram muito inteligentes no que eles fizeram, assim. Até porque fazem anos, tipo, saiu Mamma Mia, saiu várias coisas que poderia ter sido Verdade. essa volta e não voltaram, né? Então, achei meio interessante o momento. Mas eu digo não sei porque, sei lá, não é uma música que eu ouvi pra caralho e tal, assim. Quando eu ouvi, eu emocionei, eu amei. É que os tudo bem. discos antigos, eles Mas- têm um apego emocional tão grande, assim,
o ABBA é meio que uma parte da escola da música que você tem que passar e você cria um apego de alguma forma. E aí, por mais interessante que sejam os trabalhos novos, você sempre fica… É um peso de 40 anos de história acumulado ali, sabe? Não tem como você criar uma relação tão imediata. É complicado revisitar isso, assim. Eu achei muito corajoso por esse motivo, porque é muita música que é muito icônica e tal, e tem… Até hoje, né? Tipo, lá em Londres tem um musical e é um musical icônico. Mamma Mia, assim, é uma coisa que não vai parar nunca. Então, é uma farra. Mas eu achei muito legal que eles repensaram. Não foi só, tipo, vamos lançar umas músicas. Eles fizeram toda uma parada visual, né? Sim. Então, achei que foi… Rejuvenesceram ali, né? É verdade. E não foi coisa de velho, entendeu? Acho que isso que ficou legal. Não são umas velhas que, tipo, decidiram fazer uma coisinha sem graça, meio… Mas isso é raro de acontecer, porque o que tem de roqueiro velho fazendo disco bosta… Muito. Pra mim, o exemplo maior é The Who, que é uma das bandas que eu mais amo na minha vida. Eles lançaram um disco, sei lá, em 2011, por aí, mais algum tempo. Que são horríveis, assim. Você fala, tipo, pra que voltou, eu nem sabe? ouço essas coisas, sabe o que é? Acho que é por isso que eu fiquei muito com medo do ABBA. Porque eu não ouço, porque eu não vou gostar. Tipo assim, sabe? Quem não ouviu The Who? Quem eu vou ouvir isso daí? Tipo, não vamos estragar. Tanta coisa nova saindo toda sexta, né? Pelo amor de Deus. Pra seguir no mundinho pop sueco, acho que dá pra gente falar duas coisas que são muito, muito fodas. Deixei pra você. E que voltaram de jeito babadeiro, que foi a Robyn, quando ela lançou Honey. Nossa, e também é um a Neneh Cherry, quando ela lançou Blank Project. É um comeback. E são dois discos muito fodas. O da Robyn, eu acho que teve o impacto de a gente ter escutado Body Talk. Quem era gay em 2010 e viveu ela lançando os 3 discos, sabe o que foi aquilo. Ela tomou de assalto o mundo. E aí ela ficou quietinha depois, né? Ela fazia tipo uns feats, aparecia nisso, fazia os shows dela na Europa, nunca desceu pra cá. E aí a gente queria ver ela. E eu acho que respeitar. o Honey… Ela ia se apresentar no Rock in Rio e ela teve que cancelar porque o melhor amigo dela, que era o produtor, também morreu, né? E aí ela não tinha pique pra vir. Então, justificado. Tô julgando. E aí o Honey é muito diferente. Eu acho que isso é muito interessante. Ele não é, tipo, basicamente uma continuação do Body Talk. Ela tá fazendo outras coisas. Ele tem um outro sabor. Eu acho que isso é muito interessante. E o caso da Neneh Cherry, ela ficou, tipo… Nem lembro quantos anos ela ficou. Foram quase 20 anos também. E a Neneh Cherry basicamente inventou milhões de coisas do que a gente pode chamar de Urban Contemporary Foram 18 anos. O último era de 1996 e o Blank Project é de 2014. Tanto que a Neneh Cherry é uma das referências principais da Robyn, né? Elas são amigas, ela adora ficar celebrando a Tudo, grandes fotos. E é um disco também completamente diferente, porque a Neneh Cherry fazia essas outras misturas nos anos 90. E aí o Blank Project tem muito mais conectado com a música eletrônica, quase com um uso meio do jazz da música eletrônica, é muito interessante. Tem produção do Forte em algumas das faixas, se não me engano. Eu acho que é o disco inteiro. É, né? E é muito foda, assim, esse retorno, porque é uma coisa… É meio que ela não volta, dá pra ver que é muito, tipo, uma necessidade artística. Porque ela não… Quando ela volta, ela acaba não tendo o nome que ela tinha nos anos 90. Porque ela nem se preocupa com isso e ela vai fazer, tipo, o que ela quer. Tipo, tô indo pro Sesc Jazz, tá, gente? Beijo. E é isso. E ela tá amando, ela tá super feliz fazendo essas coisas. É maravilhoso. Falando de Sesc, gente, voltando pro Brasil aqui, um que foi bem polêmico na época que saiu, Racionais MCs com Cores e Valores, assim, eu acho que tinha uma puta expectativa do que eles iriam produzir depois do Nada Como Um Dia Muito Após o bom. Outro Dia, então a gente até discutiu no programa passado, o que o Renan falou, de que era na época do governo Lula, governo Dilma, eles estavam se entendendo como poderiam atuar dentro disso, e aí eles vêm com esse disco que tem muito de Racionais, mas ele é muito diferente. É um disco que tem elementos de trap, é um disco bem mais curto. Metade do disco é uma pegada mais eletrônica, a outra pegada é mais hip hop clássico mesmo, do jeito que apresentou eles. Hoje, eu lembro que na época me soou estranho, mas hoje eu vejo uma consistência muito grande nele e eu gosto bastante desse disco. Como que é pra vocês? Eu tenho a mesma sensação. Eu acho que é um disco que na hora que a gente ouviu a primeira vez tinha isso. Tinha essa expectativa, essas coisas todas. Mas eu acho um disco muito foda. Eu tive outra relação com esse álbum, porque eu tava na MTV e aí já era uma coisa que tava todo mundo aguardando, mas a gente ouvia muito, entendeu? Então ele já veio com uma outra pegada, assim, de tipo…
Não, esse álbum é realmente bom. Eu não sei se eu fui influenciada ali pelo pessoal que tava meio que me apresentando, sabe? Mas pra mim já veio com essa coisa assim de que é um grande álbum. Eu lembro que eu gostei bastante de primeira, assim. Eu acho que as pessoas que geralmente falam que não gostam é porque eles esperavam ser A mesma igual aos coisa. outros 2 discos. A mesma coisa, é. E não vai, assim. Passou, sei lá, 13, 14 anos. É tipo muito tempo. Eu acho que é muito delicado, porque, querendo ou não, você espera um pouco que seja minimamente parecido, sabe? Sim. Não sei. Um exemplo disso é o Portishead, quando volta com o Third. Eles fazem um puta sucesso nos anos 90, eles lançam aquele disco ao vivo e depois a banda simplesmente desaparece. E aí eles voltam em 2008 com um disco que preserva muito da essência, mas ele traz um outro ritmo, uma outra estrutura, ele é muito mais focado na produção eletrônica, umas experimentações, tanto que depois a dupla ali, que são os 2 produtores, eles vão trabalhar com um monte de gente, tipo, o Perfume Genius vai lançar um disco produzido por eles, sabe? Então eu acho que é um jeito interessante de voltar. E esse disco Third é muito foda. É muito bom. Porque é outra coisa, né? É aquilo que a gente sempre fala. Tem umas pessoas do trip hop que ficaram pra sempre meio presas. O Trick. Naquela mesma coisa dos anos 90. E eles sempre falam, gente, a gente envelheceu, a gente tem outras coisas pra fazer, sabe? Eu acho muito, muito foda. Bom, e só continuando aqui no mundinho rap, a gente vai ter o Criolo, que na verdade quase acabou a carreira, né? Antes do segundo disco dele. Ele, tipo, tinha lançado em 2006, aí ele vai pra 2011, o segundo, então conta ali meio que o comeback, ia ser o último disco, mas acabou não sendo, porque ele engatou na carreira. Posso ser honesto? Ele nasceu nesse disco, porque eu acho que o número de pessoas que ouviam Sim. o Criolo no primeiro era ridículo, assim, era só a galera do hip hop e gente a muito galera da antenada cena, na cena paulistana, assim, porque... Então, um exemplo interessante disso, que eu acho que entra próximo desse cenário do Criolo, é o Tantão. Do sim. Tantão e os Fitas. O Tantão tinha uma banda nos anos 80 que eles lançaram um disco, Tipo que é o Black pós-punk. Future. Que é o Eu Sou o Rio. E ele era uma figura lendária, meio maluca da Lapa. Todo mundo que frequentava a Lapa conhecia ele. O Zé Pedro falou quando trabalhava de caixa em bar, o Tantão tava sempre lá dizendo que perdeu a comanda. Então ele era uma figura mítica do Rio. As pessoas do Rio conheciam ele, só que ele não era um artista que tinha que tava produzindo música novamente. Ele tava trabalhando com coisas de artes plásticas e tudo mais. E aí quando ele volta com o Tantão e os Fitas é outra coisa, é outra pegada, assim. E daí ele começa a fazer, tipo, todo esse circuito underground de música eletrônica, umas coisas assim. Eles já tocaram na Mamba Negra, Sesc Jazz, um monte de negócio. Então ele tem um novo É muito fôlego, interessante assim. mesmo. Nossa, eu amo. É muito legal. Eu acho foda. O outro que eu ia citar é o Black Alien também, que teve uma história esse assim. é Verdade. um comeback. Esse e bom Ficou- demais. Ficou um tempão sem lançar, e lançou um segundo disco meio marromeno, mas aí veio com um terceiro também, que é pesadíssimo. E é Muito maravilhoso. bom. Ai, gente, eu lembrei de um aqui que a gente listou na pauta que eu achei interessante, que é o Blur, a volta do Blur. Foi um Em comeback. Nossa, grandíssimo, né? A Inglaterra, Porque eu não... a Inglaterra parou para ver. Parou. Não, mas o que eu ia falar, que eu acho mais interessante, é que o Damon Albarn, se você for olhar na carreira dele, ele tem em média 1 ou 1,5 trabalho por ano. Sim. Assim, em outros projetos, né? Porque o cara realmente não para, ele Faz tem vários... 1000 outros- coisas. Faz 1000 coisas. E o que eu acho muito interessante, ele, né, que ele conseguiu voltar com um álbum super interessante, que é o The Magic Whip, que é de 2015. Que é o Blur ali, que a gente gosta e tal. Mas acho que tem uma produção honesta pra 2015, assim. Acho que não ficou só chupinhando do que eles eram. E, Eu acho que tem um peso e- também, Isa, que o disco anterior, que é o Think Tank de 2003, Sim. ele é um disco muito bom, mas ele não tem a Pesado. participação do Graham Coxon, porque ele tava passando por uns problemas bem foda de alcoolismo na época. Então, assim, foi um puta comeback, porque tecnicamente o último disco da banda tinha sido em 99, né? Com todos os 4 juntos. É verdade, é verdade. Tem isso também. E eu acho muito legal, porque é um cara que, esse realmente, assim, ele não parou e ele poderia ter todas as justificativas, assim, de que eu segui com outros milhões de projetos que são bem-sucedidos. Cara, tipo, ele tem o Gorillaz, entendeu? Sabe? Tipo, ele não precisaria mesmo voltar com... O Gorillaz não teve Com o um Black- comeback também? Ou não? Teve o comeback. Teve, né? Tipo, demorou bastante tempo Demorou um pra ter. tempão.
Mas é isso, acho muito interessante. Voltou honesto. Turnê também, foi bem legal. Falando de ingleses, a Kate Bush é um exemplo, porque diferente do Damon Albarn, ela não trabalha, né? Ela fica só no castelo Exato. dela, tranquila, cuidando das Bruxinha linda. crianças. Ai, desgraçada. Porque que ela vende milhões, ela não faz shows, né? Ela só fez shows pouquíssimas vezes na vida. E ela ficou, tipo… Imagina uns que 15 delícia. anos sem lançar disco. E quando ela volta é outra coisa bem diferente também do que ela fazia. Segue um pouco do que ela já vinha fazendo no início dos anos 90, mas o Aerial de 2005 é bem diferente. Mais conectado com essas coisas… música ambiente, umas coisas assim, tem umas experimentações. Então, é bem diferente, mas ainda é muito bom. E dela volta de novo pra casa e diz, gente, fica quietinha de novo. E ela fica mais uns bons anos até lançar o próximo disco. E aí, talvez, um dia, quem sabe, ela decida lançar outro disco de novo. Mas é sempre assim, quando ela tá com vontade. Enquanto ela não tá, ela fica em casa cuidando das crianças e dos gatos. Tem 2 comebacks aqui da galera shoegazer, dream popper, que eu sou apaixonado. O primeiro, que a gente já citou na abertura, é a volta do My Bloody Valentine, porque foram mais de 20 anos pra eles lançarem o sucessor maiores. do Loveless. Foram vários, assim, eu lembro, esses tempos eu tava na minha casa, eu fui visitar meus pais e eu tava folheando uma bis antiga do final dos anos 90 e já se falava sobre a volta do My Bloody Valentine naquela época, com um disco novo que eles estavam produzindo. Só que eles só vão lançar em 2013 e é um puta disco, assim, foi um descasso, assim, é muito bom. Voltaram de novo a viver o É hiato. que o Kevin Shields é um chato do caralho também, né? Tem que estar tudo do jeito que ele quer, né? Os pedalzinhos ali Perfeito, funcionando, perfeito, senão lindo. não rola. Mas um que eu gostei bastante foi a volta do Slowdive, assim, que foi com um trabalho sensacional. É verdade. Eu não Verdade. conhecia a Slowdive. Nossa, eu era apaixonado pelos primeiros discos ali. E, tipo, eles têm uma discografia curtíssima. O último era do final dos anos 90. E eles voltam com esse disco auto-intitulado em 2017, que pra mim é um primor de disco. E a gente teve a oportunidade de ver eles aqui no Brasil. Obrigado, Balaclava, que trouxe esse show Nossa, pra foi cá. lindo. Foi muito bonito. Foi tudo, tudo. Vou trazer um aqui que tá na pautinha que também foi muito especial, que é o Daft Punk. A gente fez Sim. Sim. 2 anos atrás um programa falando só do Daft Punk. Vai lá ouvir, pra quem quer saber mais. Mas eles voltaram em 2013, né, com o Random Access Memories. Foi Eu um acho que foi baita também comeback. um baita comeback que eles conseguiram entrar numa Perfeito. cena muito pop, né? Tipo, eles ganharam Sim. depois do Grammy. E não que eles não eram muito famosos, assim, Mas antes, chegaram pesado, né? mas assim. chegaram muito, né? Eu acho Tem que talvez muita era uma gente que coisa só foi meio- conhecer eles por causa desse disco. Assim, a galera tinha esquecido o que era Daft Punk, então… Total. Sim. E eles fizeram a trilha, né? Eu entrei aqui, a trilha sonora Sim, do do Tron. da Tron. Disney. Então acho que eles também conseguiram se consolidar como uns produtores, assim, meio hollywoodianos. E deu muito certo. E não tirou nem um pouco o apelo, que eu acho que tem muita… Sim. Quando a gente tava falando do Racionais e tal, tem muita gente que se sente meio traído, né? Quando, sei lá, alguém faz uma coisa mais pop, Racionais foi pra um trap, que na época tava sendo essa coisa meio do pop dos Estados Unidos, assim. E eu acho que, não sei se só pessoalmente, ou se teve gente que ficou meio tipo, nossa, o Daft Punk… Ai, se vendeu, sei lá, que eu acho um papo muito chato. Não, muito eu acho chata que não. fala isso, É porque assim. eu acho que respeita Não o teve histórico deles, sabe? É como se Sim. fosse, como se fosse o Daft Punk dos antigos discos, só que feito de maneira orgânica, sabe? Um Daft Punk Total. dos anos 70, como seria a banda, sabe? Então pra mim E teve funciona. sample do Kanye West, né? Teve muita coisa que aconteceu, Kanye West e tal, assim, que eles foram para um pop também. Quero puxar aqui um tópico, gente, que tem alguns nomes que são artistas que são um eterno comeback. Eles estão ativos, eles continuam produzindo, só que eles lançam A gente não sabe quando. quando eles vão lançar esses discos. Eu acho que Frank Ocean e Rihanna já entraram nessa categoria a partir de agora, mas eu acho que o maior nome disso é a Adele, porque ela lança discos de 5 em 5 anos, que é a cada fase da vida dela, e é sempre um fenômeno a volta da Adele, assim, para tudo, noticiar isso, corre todo mundo pra entrevistar, vai pro… Até a Oprah cai volta a pro- trabalhar pra cuidar. Exato, todo mundo ali, e ela voltou ano passado com um baita de um discão, assim, e é uma puta artista que eu acho interessante da Adele o quanto ela utiliza desses longos espaços de tempo pra promover o trabalho dela, sabe? Ela usa disso pra alavancar esses discos, né?
Não, que é interessante, é um comeback, mas também meio que não daria pra ser de outra maneira, porque é também o Sim. tempo que ela leva, né? Sim. Tipo, Sim. eu vi uma entrevista dela falando, tipo, depois de um ciclo de disco, eu preciso de um tempo sozinha, quietinha. E eu falei, ela vai falar 2 meses, 3 meses. Aí o entrevistador perguntou, quanto tempo normalmente você precisa ficar isolada dela? Uns 2, 3 anos, assim, uma coisa insana. Porque o ciclo, como Bom ela é ser tão rico. famosa, bom ser rico, mas o ciclo de lançamento, ele é tão pesado, né? Deve ser muito pesado psicologicamente. Você precisa fazer entrevista, você precisa viajar, daí você faz uma live. Faz a tipo, tour É gigante. muito, a tour E gigante. ela tem. E mesmo ela muita sendo a coisa. Adele, ela tem uma vida muito comum, né? Sim. Ela tem uma vida de tipo, ela gosta de fazer compra no mercado. Quando ela teve bebê, Sim. ela teve que lidar com isso, porque ela queria seguir a vida dela normal. Ela, tipo, pra ela, as celebridades são os outros. Tanto tem aquela história de que ela gostava de assistir o Keeping Up with the Kardashians. E aí a Kim queria que a Adele participasse. E a Adele fez, gata, eu só gosto de assistir. Que é eu não vou me propor a participar disso, né? É muito louco. Maravilhosa. Daí você vê o ciclo de lançamento como um job, né? Você fala, então vou ficar 6 meses a 1 ano vivendo uma vida de celebridade, isso vai ser um job. Eu acho que no vou caso doar, dela tem uma e depois pressão eu vou- de. Ela é uma puta vendedora de disco. Ela e Taylor Swift são ali grandes vendedoras de disco. Então acho que ela tem uma pressão enorme da gravadora de você precisa bater recordes todo lançamento. Você precisa Total. vender muito, sabe? E eu acho que ela trabalha, né? Porque até esse agora, ela fez lá aquela live, não sei aonde, em LA. Daí ela fez a live lá em Londres, tipo BBC, acho que foi. Então a menina trabalha pra caramba pra vender os disquinhos da gravadora. Então acho que ela meio que se propõe a quantidade de dinheiro que ela deve ganhar também é absurda, né? Mas ela se propõe a fazer, assim, e daí ela fica 4 anos de férias. Outra aqui que quando voltou recentemente foi um fenômeno e foi porque veio de surpresa, ninguém tava esperando como ninguém espera nada dela. Fiona Apple voltou com Fast the Bolt Cutters, que foi um puta de um retorno. O disco anterior também foi um comeback. O disco anterior também foi um comeback. Então, assim, é outra que quando lança disco mobiliza a indústria inteira da música pra focar nela, né? Tirando o comecinho dos anos 90, meio que depois ela tá vivendo só de comeback, assim, porque não tem outro. É que eu acho que ela entra naquilo que a gente falou da Adele também. Ela não se entende dentro da indústria. Só que diferente da Adele, ela não aprendeu muito a lidar com isso. E isso sempre foi um grande problema pra ela. Ela sofreu muito nos anos 90. E também tem todo sentido, né? A menina tinha 18, 19 anos quando ela estourou muito. Ela namorava o Paul Thomas Anderson, ele ficava tirando cocaína com o Quentin Tarantino. Era complicado pra ela. Exato, Ela só queria exato. ficar tranquila, fazendo as músicas tristes dela. E foi tudo dando errado. E aí eu acho que ela meio que se preserva, criando o próprio mundo particular dela com os cachorros. E aí ela só volta quando ela tem algo a dizer mesmo. E ela sempre tem algo a dizer. Que vai tocar os nossos corações. Muito parecida, tanto ela quanto a Adele, é que são artistas que são produtoras de discos que têm uma carga emocional muito forte, sabe? Sim. Então, às vezes, faz a Adele, por exemplo, no último disco, ele é todo em cima de uma reflexão sobre o término do relacionamento dela. A Fiona sempre traz esses assuntos que são muito espinhosos também pra dentro do disco dela. Então, pra mim, é meio que natural esperar que ela precise de um respiro, dar uma sentada, porque não tem como você entregar uma cacetada de música dilacerante toda semana, sabe? Sim. Não, e além de tudo, você tem que viver essas coisas. E Sim. viver dura tempo. Tipo assim, você precisa viver um divórcio e isso vai demorar 1 ano, 2 anos, né? Não tem como você acelerar essas experiências, assim. É bem poderoso depois, tipo, elas viverem tudo isso. Reflexão sobre isso, né? Refletir, daí entregar um trabalho, tipo, que é uma exposição gigantesca, né? Porque é a vida privada, então não tem como ser tão rápido. Quem já viveu muito e já devia estar trabalhando é a senhora Joana Nilsson. Porque ela já teve. Que ela estava trabalhando lançando de 5 em 5 anos, mais ou menos. Era uma média. Aí Aí agora ela não. casou, teve bebê, Tá vivendo. escolheu o bebê, já viu o bebê, apareceu no prêmio do coisa, apareceu na série do Andy. Aí se o disco, cadê? Onde ela tá? Exato. Eu Ela não até tá achei que ela fosse Compra voltar. tanta ar pra quê? Eu até achei que ela fosse voltar quando ela anunciou uma série de shows acho que foi ano passado, retrasado, não lembro, estou perdido no tempo. Mas ela anunciou uma série de shows em Los Angeles que esgotou rapidíssimo. Assim, eu falei assim, vem, e não veio, desgraçada. Fez até filme nesse meio tempo, mas
Fez Disco é tudo, bom né? nada. Filme, série, cortou cabelo, mudou cabelo, nasceu bebê, bebê cresceu, bebê tá andando. E nada de disco. Bebê lançou disco já e ela nada. Bebê Capaz, lança daqui os dias o Andy coloca o bebê pra trabalhar nos 1000 trabalhos dele e ela em casa. Daqui a pouco o bebê tá aprendendo a tocar harpa. Vai falar do seu favorito, Nick? O D'Angelo, puta, esse… Cara, assim… O bom é que eu sei que a cada 10 anos vai ter disco maravilhoso, assim. Um dos Sim. discos da vida. Mas é uma merda ficar esperando, né, assim… Ele lançou coisa em 95, aí em 2000, aí em 2014, assim. Tá aumentando exponencialmente o… Eu acho, tempo- eu vou ser honesto com você, eu acho o que próximo só vem em 2030. É, então. Quem tinha essa coisa de 10 anos era a Xadê, né? E aí eu Ah, é fiquei verdade. desde 2020 esperando. Lançou. E a safada não saiu de casa um dia, ok? A pandemia começou, ela tinha que ficar em casa, mas depois podia estar trabalhando em casa. Sim, Não, sim. não saiu nada. E eu tô ainda tenho o sonho que vai vir esse próximo disco. Porque o último foi 2010. 2010. Ainda quero que ela volte. a minha Só mamãe. voltando pro D'Angelo, tem um aspecto interessante que ele estoura ali em 95 com o Brown Sugar, ele é um puta vendedor de discos, ele vira um fenômeno na cena norte-americana, e ele mesmo falou que ele não tinha por que lançar mais discos, porque ele não tinha vivência, ele não tinha história. Então ele só vai lançar o disco de 2000 porque ele teve um filho nesse processo, e aí ele teve outras vivências, outras percepções, e aí tem um detalhe que o D'Angelo, ele produz e toca todos os instrumentos dentro do disco. Então, assim, é o Nossa. triplo de trabalho o tempo inteiro. Viu, Joana Ai, Nilson? Você que paciência. contrata uma orquestra inteira, tem gente trabalhando mais. Quero terminar perguntando aqui para todos vocês, qual que é o grande comeback que vocês aguardam, que vocês gostariam muito de ouvir, um artista que vocês estão há décadas esperando e não vem? Fica aí o espaço para vocês contarem o de vocês. Pra mim, eu já falei no comecinho do programa, é o The Mars Volta. Estou ansioso para esse comeback. Possivelmente vai ser ruim, mas eu quero viver isso mesmo Vai assim. ser ruim, isso vai ser ruim. Eles acabaram ali em 2013 e acabaram Se prepara. acabado mesmo, tipo, brigando de dedinho assim e tal. Mas agora vão voltar, né? Então, pelo menos foi o que falaram. Tipo, eu não sei se vai voltar. O The Drive-In voltou, vamos ver se eles voltam também. Eu vou burlar a pergunta e vou falar um comeback que é a Bjork pro cinema. Eu tô muito ansioso pra ver ela The no Northman. novo filme. Isso, porque ela ficou muito traumatizada com a experiência dançando no escuro. Ela tinha dito que nunca mais ia participar de nenhum filme. E tanto que ela cumpriu essa promessa. Só que o The Northman foi escrito o roteiro junto com o Sion, que é um dos melhores amigos dela, compositor de algumas canções junto com ela. Então eu estou bem curioso pra ver a mamãe no cinema. E eu também tô muito ansioso pelo novo disco dela, porque ela falou que vai ter eletrônico, club mais… music. Vai ter mais… Ah! Porque ela tava muito tristinha. Tudo Eu falei, pras já gays. separou, já transou, vamos cantar, vamos dançar. É isso. Eu não sei, eu não tenho muitos, assim, porque, de novo, que nem eu falei, eu sempre tenho medo de me decepcionar e os artistas que eu amo nunca pararam, né? Caetano, Gil, a galera continuou. Tem uma que eu gostaria de ouvir um disco completo, que é a Cisa, né? Que eu acho que ela… Esse vai ser o comeback quando voltar. É verdade. Que Vai ela ser tá um só comeback. curtindo. Porque ela Só lançou o Control em 2017, já faz um tempinho, gente. mas assim, 5 anos a boneca já. trabalhou. Muito safada, ela é muito safada. Safada. Fez música Ela Black andando Panther. no Grammy, que tá com a perna Não, quebrada. com De a repente, A ela, perna quebra. de repente Oh. ela andando de salto alto. Oh. Ela é muito safada, eu adoro ela. Perfeita, maravilhosa. Ai, gente, eu não tenho muito disso também, não. Tô com a Elo. Fico um pouco nessa, assim. Porque decepciona, né? E assim, Vou ficar se pedindo pra Cisa lançar, e daí ela vai lançar Vou uma ficar me coisa que vai estragar. humilhando. Exatamente, Não, fica me humilhando. Fala complicado. assim, ai, fica lá no hashtag, ai, Enchendo por o saco favor, da lança. Rihanna, né? Enchendo o saco da Enchendo Rihanna. o Deixa a saco. Rihanna fazer maquiagem, a hora dela é o momento. O seu momento. Mas assim, eu acho que eu fico curiosa pra saber se o J. Paul, que é um produtor de inglês, né, amigo, que a gente gosta bastante, tipo, ele tem um álbum que é vazado de 2013 e aí em 2019 ele lançou 2 musiquinhas.
E Esse só. aí, amiga, Esse já vagabundo, ele é esse boy lixo. vagabundo. Ele vem ali, Ele ó. ele acaba com o meu coração. É pisa em aquele cima que de te mim. manda mensagem assim na sexta-feira à noite, 11 horas da noite, assim, tá E- fazendo o e- quê? Tinha que ter um documentário sobre ele, gente, que essa história é surreal. Cadê? Como é que vive esse surreal. cara? De onde que ele tem dinheiro? Então, Porque eu acho que ele produz vende alguma... Não é NFT. possível. Ele deve... Agora Ele é trabalha isso. com criptomoedas. Ele Com faz pirâmide criptomoedas. financeira. Esquema É de porque pirâmide. acreditado, ele não é acreditado em nada. Exato. Então, eu assim, é acho que muito ele faz louco. tipo ghostwriting, amigo. Não é possível. Não Surreal. é possível. Surreal. Surreal. Será Eu que vou- ele eu- não é um NFT? Pode ser. Pode ser. Eu vou burlar também aqui a pergunta e Sua o própria meu regra. grande comeback vai ser o Weezer parar de lançar discos, como eles pararam de lançar no final dos anos 90. Pare com o comeback. Eles pararam e aí eles voltaram e não pararam mais. Então, o meu grande comeback é o dia que o Weezer... Cara, pra você ter noção, os fãs ofereceram $1 milhão pra que eles parassem. As pessoas iam Nossa. fazer uma vaquinha pra banda parar. Ah, Então, é verdade. esse é o- Depois que eles Tristeza. regravaram aquele álbum de... Era cover? O que era? Que tinha todo. É. Que eles Cover, gravaram. Eles já É, lançaram né? uns 2 discos de cover, assim. Que falaram bizarro. que é uma bomba. né? Então, umas bomba. paradas meio metal, assim. Puta, tá bem E aí ruim, sempre bizarro. tem uns sites filhos da puta aqui no Brasil que fala assim, agora o Weezer voltou de ver. Aí você vai ouvir o disco é uma merda, como tudo que eles têm feito de merda nos últimos 30 anos. Temos que parar de noticiar, Chega, noticiar. chega de é Weezer. isso. Fechamos, Pode dar palco gente. pra louco. É isso. Fechamos. Vai lá no nosso Instagram, na edição deste programa, e conta pra gente qual é o seu comeback favorito da música. Um comeback de um artista antigo que voltou, um nome recente. Conta pra gente. Elo, você se despede da gente Me agora. despeço. Infelizmente, Mas fique à pessoal. vontade pra voltar mais vezes aqui. Deixa suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, te leem, te acessam, te invocam. Gente, vai lá me seguir, bora conversar, @elocliver no Insta e no Twitter, ouça meu EPzinho, me fala se você gostou, é bem curtinho. E eu já ouvi no episódio que falaram que ficaram chateadas que é curto demais. Mas assim, é o que tem, então não vamos ouvir o Kleber, É uma tá bom? Eu não... Não fui nem eu que falei, Não, foram os é- Quem outros. foi que falou? É, Eu te o defendi. puxou. O Nick que puxou o... Então, assim, não ouço o Nick. Pronto, é isso. Ridículo. Viu, Ridículo. Nick? Fica se humilhando por artista. Não pode fazer isso. Pois é. Viu? Parei de elogiar pedindo agora. comeback, Agora eu sou É hater. isso aí. E, bom, e também a revista Balaclava. Lançamos hoje as capas da nova Chique. edição. Linda. Chique demais. Lindas, Que lindas. Oh, estamos falando a aqui. mais. A mais. Terno Rei, Saskia. Estamos comemorando 10 anos de Balaclava Records, 5 anos de revista. Passou muito rápido esse tempo, pelo amor de Deus. Então, esse ano vai ser comemorativo. A revista nova tá muito linda. Estarei no Balaclava Fest. Sei lá, se você é de São Paulo. Se não, a gente se fala online. E vai ser muita farra. Assine a revista. É um projeto muito especial. E é isso, pessoal. Para além disso, tchau, tchau. Amo vocês. Amiga, bom Fui. demais Olá. ter você aqui. Um beijo, hein? Eu amei o convite. Tudo, mas, assim, amiga. tô estudando, tô tentando estudar, né? A gente odeia estudar. E A mas eu gente tô tentou, tentando. gente. A gente queria um programa inteiro, a assessoria não conseguiu, a agenda disputadíssima. Não, para. Eu tenho 3 semanas em São Paulo, não dá tempo de nada. Mas obrigada, meus lindos. Foi tudo. Obrigada também, pessoal que tá aqui. Gustavo, Jefferson, Beatruzes e Lucas. Muito fofos, pelo amor de Deus. Busquem Elo Cleaver na tábua de Ouija mais perto de você. Exato. É verdade. Vamos pro Eu vou te próximo bloco assombrar. do programa. Não paro de ouvir. Começando o nosso segundo bloco, não paro de ouvir. Nick, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente vai dar dicas de coisas recentes que a gente não para de ouvir. Semana Boa. E cheia, você? movimentada. Movimentou, hein? Abalou. O que você traz, Nick? Bom, eu tenho 2 coisinhas porque eu não consegui ouvir muita coisa na verdade. Então, Tá. vamos lá. A primeira é um singlezinho do Lil Silva, produtor inglês. Muito Que bom. voltou Eu não com ouvi. Backwards, um feat com Sanfa, que é puta que pariu. Muito bom. Amigo do favor, céu. que- Ah, é verdade. Ai, que louco, eu ouvi. Você até curtiu o post que eu fiz no Twitter, se eu não me engano. É, acho que eu curti até, porque eu ouvi. Agora eu falei, nossa, que loucura, que legal, não ouvi. Não, eu ouvi sim.
E esses dias eu tava brisando e falei de caralho, faz muito tempo que eu não ouço nada do Sanfa. Tipo, o disco dele é Sim. maravilhoso, ele faz eu um ouço feat ele bom. sempre. Eu ouço muito aquele disco do Subtractor, que daí tem várias vozes. Ah, dele. sim. Subattractor, é. E aí eu falei, caralho, tá sumido o menino. Morreu, foi pra Record. Aí lançaram essa música e é, puta, maravilhosa, assim. E ainda tem um clipe em preto e branco bem bonito. Bem bonito. Minha segunda dica é o EPzinho do Diogo Strauss, o Flight of Sagittarius. Putz, tava muito ouvindo legal. também. Muito bom. Muito legal. Pra quem gosta de Max Vale, Robson Jorge, Lincoln Olivetti, vai Super. fundo, que é esse... Azimuth. Sim, é esse suco de anos 70, assim, desse soul funk brasileiro. É maravilhoso, Muito assim. bom. O trabalho chama Flight of Sagittarius e saiu pelo selo Risco. Exato. A única música que eu não gosto muito é a última, que é um remixinho da faixa título. Eu ignoro, eu só fico nas músicas dele mesmo. Tá tudo bem. E tem uma versão bem bonita de Deixa Gira Girar, dos Sim. Tinquans, que Ficou é bem muito legal. boa. Total. E é isso. O Renan, o que você traz? Bom, eu trago 2 singles, algumas coisas que a gente já tinha falado aqui. A gente tinha falado que o Hercules in Love Affair ia compor de novo com a Annoyne e saiu Poisonous Você fala Storytelling. Anoni. Eu não sei falar, eu acho muito Annoyne, eu difícil. falo, mas acho que Anoni. É Anoni. É Anoni. Eu já ouvi em vídeos gringos falando Pode ser, Anoni. pode ser. Vamos Não estou te refletir. corrigindo, eu só estava perguntando. Não, se sim, você é que eu tinha também não alguma sei. Eu sempre fico na dúvida qual é a pronúncia certa. Eu acho difícil. Eu acho visualmente um nome interessante, mas é difícil de falar. E, Poisonous Storytelling é o primeiro single desse reencontro, né? Eu acho, se eu não me engano, acho que tem mais uma faixa que eles fizeram junto pro novo Sim. disco do Hercules in Love Affair. E, como eu tinha colocado na internet, tipo, não esperem um Blind 2.0, porque não é. Tem muito mais a ver com as coisas que eles estão fazendo recentemente. Eu acho que ele é muito mais dark, muito mais densa, assim, pesada. Quase E eu pro achei bem bonita. pós-punk ali em alguns momentos. Sim. A faixa veio… O single vem com 2 remixes. O primeiro remix é bem… Tipo, tem umas guitarras, o negócio é bem pesado. Eu achei bem legal. Eu gostei bastante. Pra mim, eu queria que eles fizessem um clipe, alguma coisa assim. Espero que venha algo legal. Essa aí é outra que é o Eterno Comeback também, né? Volta de 10 em 10 anos com discão. Sim, ela fica quietinha muito tempo, mas acho que é o mesmo caso de que as coisas dela são muito pessoais, né? E daí ela acaba demorando bastante pra produzir. Além disso, eu vou falar do single da Empress Off, o Save Boa. Me. Muito bom. Eu achei muito bom. Não ouvi ainda. A Isa vai Empress amar. Off é tudo de Acho bom. que vou. Ela tinha lançado um disco em 2020, foi uma das coisas que eu mais ouvi durante a pandemia. E eu acho que segue bem dentro das coisas que ela já vinha produzindo, mas tem um frescor. Eu achei super gostoso. E de disco, era algo que eu já tinha falado um pouco aqui antes, que é o Avenida Angélica, do Vitor Ramil, que saiu na sexta, que é o trabalho que ele musicou os poemas da Angélica Freitas, uma poeta que eu também já recomendei por aqui. Eu achei super bonito porque ele gravou, né, o show num teatro em Pelotas que tá em reforma. Então tem um vídeo que saiu junto, tá no YouTube, e você vê que o teatro tá tipo meio que só um esqueleto dele, tá tipo sem as cadeiras, sem as coisas. Então é basicamente ele sozinho nesse palco, e aí tem uma atmosfera bem interessante nas faixas. Eu achei bem bonito e eu tenho escutado bastante. É isso. Então, gente, a única coisa que eu realmente ouvi, assim, que eu parei com vontade, que eu ouvi, mas ainda, como é um álbum muito denso, eu preciso ainda ouvir mais 1 milhão de vezes pra entender tudo que tá rolando ali, é o álbum louco, né? Mas é o álbum de estreia solo do Daniel Rossen, que é um dos vocalistas do Grizzly Bear, né? Ele já O tinha… vocalista, né? O principal. O Ed era… não, mas o Ed era também, dividia bem a conta com ele, eu sempre- vai, para eu pra tenho pensar. É sempre 50-50 Uma recordação maior das vozes do Daniel. dele. só. Não, mas era bem dividido mesmo. Mas era bem dividido, é bem dividido. É que acho que as músicas mais impactantes, Sim. o Daniel que cantava. Enfim, ele já tinha, né, lançado o projeto dele, Department of Eagles, né, que era tipo um projeto paralelo dele ali do Grizzly Bear. Uns Mas 2000. sozinho, assim, mas solo mesmo. Ele só tinha lançado um EP e agora ele veio com o álbum, que é E o esse é um You comeback Belong também, There. porque demorou 27 anos pra lançar. Não, 10 Demorou anos, bastante. Né? 10 anos entre um Sim. trabalho e outro. Exato.
que você achou, amiga? Achei muito bonito, achei bem complexo, achei que tem umas experimentações, assim. Até tava falando com o Chico Bernardes, a gente tava meio fã, assim, tipo, conversando Amigos famosos. Amigas de DM. Não, amigos de adoro essa DM? DM Vocês não têm? Ai, vocês são também. Então, gente, daí a gente tava falando que, tipo, é meio chocante, assim, de ter tanta coisa, né? Meio que tem uns free jazz, mas daí tem umas camadas de, atmosféricas, assim, sabe? Que nada parece em jazz pra mim, assim. Que muda totalmente o estilo, assim, sonoro. E daí tem umas coisas que são mais pegada folk mesmo, né? Densas, assim. Eu achei muito louco. Eu tô ainda digerindo, assim. Eu gostei muito da I Will Wait For Your Visit e a The Last One, que eu tenho quase certeza que não é letra dele. E eu achei a intenção, tipo, dele cantando, assim, achei interessante. Daí eu fui ver, né, tipo, só pra conferir ali nos créditos. E daí era pessoas que eu não conheço, no caso. Então posso procurar e depois eu trago pra vocês. E outra que eu gostei bastante é Celia, que é a faixa 5, eu achei muito bonita, né? Bem bonita. Ele usando cravo ali, bem bonito. Sim, Os arranjos lindíssimos. É isso. São 10 faixas, 44 minutos, pessoal. Eu gostei, mas eu vou assim, ouvi bastante. Escrevi hoje o texto dele. Eu acho que é muito Grizzly Bear. Eu esperava que tivesse alguma coisinha que distanciasse, sabe? Não estou achando ruim, mas eu gostaria que tivesse alguma coisa, uma surpresa. Mas Grizzly Bear de que disco? Pra mim, ele são muito diferentes. Pra mim, ele orbita ali o Vecca Timest e o Shields. Pra mim, pra mim eu achei mais o Yellow quando House, que é quando mais ele triste. vai mais uma coisa mais acústica ali, mais folk, pra mim é o Yellow House. Mas quando ele vai pra essa parte mais de experimentação, ele cai nos outros dois. Tá. Mas eu queria que ele, de alguma forma, trouxesse alguma coisa nova. Eu achei que são estruturas muito similares. Eu acho que o próprio disco, ele é muito versátil, assim. São umas faixas meio labirínticas, elas vão te levando pra umas direções que você não sabe pra onde você tá indo. Mas as estruturas das canções são muito parecidas, sabe? Então, eu senti que parecia que eu tava ouvindo de novo a mesma música em alguns momentos. Quando vai pra Cecília, por exemplo, eu acho interessantíssimo, porque traz uns elementos novos ali. Então, eu gostei, mas eu gostaria de ser surpreendido, sabe? Boa. É que eu acho que o que eles fazem tão único, assim, que daí periga nisso, assim, de meio que ficar sempre nesse universo, sabe? Porque eu acho que o som que eles fazem é muito único. Enfim, mas eu achei muito bonito. E você, amigo Kleber? Vamos lá, começar com os lançamentos nacionais. Cícero está de volta com uma música muito bonita que fala sobre a pandemia. Chama Sem Distância, eu gostei demais dela, eu gosto muito dessa atual fase dele. É o primeiro lançamento dele em 2 anos, ele lançou o disco Cosmo, que eu recomendei em 2020. Muito bonito. Já que falamos de revista Balaclava, já que falamos sobre Saskia, a gente não comentou sobre o novo single dela, Quarta Trave. É verdade, muito bom. Uma das grandes composições que eu ouvi esse ano, assim, é bem diferente do que ela tinha feito no PQ, que era o disco anterior dela. Abre passagem para uma nova fase na carreira, ela é parte do casting da Balaclava agora. Então tô muito ansioso pro que vem aí. Eu acho que é uma música que sinaliza muito essa mudança de direção, de busca por novas estéticas de uma artista que é já, por essência, muito versátil e aberta ao diálogo com diferentes ritmos e sobreposições de elementos. Internacionais, tem a primeira música inédita da Elizabeth Fraser em 13 anos. Ela formou um novo projeto. O projeto se chama Sun Signature, é uma parceria entre ela e o Damon Reese, que é o marido dela atualmente. Eles vão lançar um EP para o Record Story Day, então vão ser 5 faixas ali. Depois esse trabalho vai para as plataformas digitais. E eles lançaram essa música que é o puro creme do Cocktail Twins. Nossa, Elizabeth Fraser era vocalista do Cocktail Twins. E a música se chama Golden Air. Bonita demais. Puxamos aqui para falar de Interpol. Eles anunciaram um novo álbum de estúdio dele, o trabalho se chama The Other Side of Make Believe. Ele chega em julho pela Matador Records. E eu gostei bastante da música, assim, eu acho que Interpol é aquela coisa, é a mesma coisa que eles estão fazendo há exatamente 20 anos, e aí tem discos que você decide se você entra ou não. Eu gostei dessa primeira música, eu achei que tem Eu achei um pouco morno. Achei que eles estavam meio cansados. Morno assim. é você.
Eu sou morno e tô cansado também, mas... Eu achei que pelo contrário, eu achei que ela começa bem atmosférica, no meio ela dá uma virada ali, cresce bastante. E o clipe também é muito bonito, assim, bem caprichado. Então me deu vontade de ouvir o novo disco do Interpolis. Boa. E vamos discos aqui rapidinho. Romero, banda australiana, lançou Turn It On. Eu adorei esse disco, power pop, com vocal Eu achei divertido sujinho. algumas faixas. Eu gostei muito, foi uma diversão no final de semana ouvir esse álbum. Father John Misty com Chloe and the Next 20th Century. Não compro mais, sabia? Não Eu já aguento cansei mais. também, amiga. Ah, eu cansei, Por quê, amigo. gente? Eu não sei. Gente. Eu não ouvi essa, juro. Eu fiquei com tanta preguiça que eu nem ouvi essa. Ó, Pode vou ser falar, só ranço. vale muito a pena, porque tá Tá bem bom, diferente tá bom. dos últimos dois discos, porque eu acho que ele eu tava não- meio chatão ali, ele tava muito, Chataço. quero discutir Estados Unidos, América, governo Drogas. Trump. E nesse Eu sou aqui, muito ele vai louco. pra uma coisa que é muito jazz dos anos 20, ele invoca muito das coisas das big bands, tem muito de pop de câmera, que é tradicional. Eu acho que é o Eu melhor gosto. disco dele desde o I Love You Honey Bear. Tipo, em termos de estrutura de Sério? melodia, tá muito bonito. E ele flerta muito com música brasileira. Tem uma música que é uma bossa nova, tem outra que é um samba. Só que assim, obviamente, gente, esperem coisas de gringo, não é Tom Jobim. Mas é muito bem estruturado. E aí o legal desse disco é que se antes ele estava cantando muito sobre o presente, nesse novo álbum ele vai pro passado. Então ele traz uns personagens, assim, a menina socialista do começo do século passado. Ele vai para umas outras histórias, umas outras narrativas que não ficam tão centradas nele. Então é bem interessante. E a faixa de encerramento é lindíssima, assim. Conta a história de um casamento, de uma aliança de casamento forjada por nazistas, e aí nisso ele discute amor, Meu discute Deus. relacionamento. É uma pira muito louca. As histórias que ele traz nesse disco são bem interessantes. Então por isso que eu falo que eu também tava sentindo um desgaste, mas eu acho que vale muito a pena mergulhar nesse novo Vou álbum. ouvir. Não estava na minha lista, entrou agora. Ouçam É, com calma, exato. assim, que ele é um disco que tem muita camada, tem muito arranjo de corda, tem muito de uma percussão de sopro, tem muito sopro, assim, é lindo, lindo, lindo mesmo. Então vale a pena ouvir. Vamos pro próximo bloco, Ginter? Bora. Você precisa ouvir isso. Chegamos ao nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. O que é este bloco, Isadora Maria? Meu amigo Renan Guerra, neste bloco a gente traz diquinhas, pode ser de qualquer época, pode ser um livro, um doc, um filminho, pode ser uma revista, um conceitinho, o que quiseres. Boa. Você quer começar pra gente contando o que nos trouxe hoje? Gente, eu assisti o Ataque dos Cães, aquele filme que tava super indicado ao Oscar e tals, que tem como diretora a Jenny Campion. Então, gente, gostei. Achei legal. É um filme bem parado. O Kleber que gosta da sinopse, né? Olha, ó que tá aqui jogando no Google aqui, só de primeira aqui, ó. Um fazendeiro durão trava uma guerra de ameaças contra a nova esposa do irmão e seu filho adolescente, até que antigos segredos vêm à tona. E o babado tá realmente nesses segredos e como a Jane, cara, realmente muito Tem um muito plot merecido twist todos no os filme, não prêmios. tem? Tem um... Tem um chance ali. É que eu não. Realmente. eu sei que é É spoiler. que o filme ele é bem parado. Então, assim, todas as ações chaves, assim, não dá pra falar muito, porque senão realmente você queima ali toda a história. Mas achei muito legal. É um filme muito louco de pensar que o Netflix bancou, né? Assim, tipo, comprou essa história. Renan, você já viu? Eu ainda não vi, porque eu tava Eu acho que você vai guardando pro gostar. momento certo. Eu adoro a Jenny É. Campion, mas é isso. Eu É. sabia que ia ser lento, aí eu tava guardando pra quando tiver com força Sim. pra você não ficar com preguiça. Exato, a primeira vez que eu coloquei pra assistir, eu dormi. Eu assisti 20 minutos e eu dormi. Daí depois eu coloquei e aí foi. Aí deu certo. Mas é realmente bem parado e tal, mas as atuações são muito boas. Tipo, tá todo mundo... É tipo aqueles filmes que pouquíssimos personagens, todo mundo muito profundo, Filme de assim, Oscar. sabe? Tipo, filme de Oscar, assim, cara. E... Nossa, fotografia belíssima. Todas as escolhas de set, assim, achei muito bonito. E é meio cabeçudo. E eu não sei ainda se eu entendi ele 100%, sabe? Tem muita... Tem muita coisinha ali que faz Isso entra pensar. na Adorei categoria toda a Filmes dica. para Pensar, que era uma comunidade Exato, do Orkut.
Exato. A foto muito era legal. É horrível. A foto era uma mulher morta e o marido dela fez Ai. essa homenagem pra ela nessa comunidade. Porque ela gostava desse Meu tipo de Deus. filme. Meu Meu Deus, Deus. gente. Eu amei, vocês vão fazer isso pra mim quando eu morrer. Ai, Vamos. Filmes para mamar. Vamos colocar alguma coisa assim. Sim, filmes que você começa e daí tá ruim, você vai mamar. Ai, teve só dica, Dodora, a gente atrapalhou tudo, né? é Perdão. só isso, Tava toda acabou, culta. acabou. A gente destruiu tudo, desculpa, é isso. Ai, Nick Silva, conte-nos o que traz hoje. Bom, primeiro eu quero requentar minha dica de Severance, aquela série da Apple Plus que eu dei há algum tempo. Aham. Acabou de Foi acabar renovada, semana né, pra passada. segunda. E puta que pariu, que série maravilhosa, assim. Sério, amigo? Tá... Nossa, amiga, Todo Tá mundo brava? comentando, por favor. todo mundo comentando. Então, tá. Dica poderosa ao capitalismo, vejam, porque é isso aí. Crítica social, roda. E a minha segunda dica também é uma série da Apple Plus, que chama Slow Horses. Tem 3 episódios até agora. E o plot é meio que existe um... Não é esquadrão suicida, mas é, sei lá, pra onde os caras que são meio fucker up do M5 vão, assim. Então, se você fez merda, você vai pra esse esquadrão que é, tipo, só galera ostracizada, assim. Entendeu? E aí, basicamente, os primeiros episódios você vai entendendo como vai rolando as coisas. E aí tem o Gary Oldman, que é um chefe puta babacão, assim. E Gary tá maravilhoso. Oldman, no caso. O Gary Oldman é um desses problemas, né? Que é uma das Sim. pessoas que tem história toda suja e tá sempre todo no Oscar. É verdade, é verdade. Ah, é? verdade. Eu não sei, amigo. Não sei do histórico dele. Tem sim. Tem polêmicas. Tanto que as pessoas resgataram isso porque ele ganhou o Oscar esses tempos. E ele tem acusações de ter batido na esposa, na frente dos filhos. Eita. Eita. Então o babado. Gary Oldman está com ele mesmo na série. E aí, basicamente, de alguma forma, essa equipe aí começa a investigar um caso de supremacista branco neonazista na Inglaterra. Então, pra quem gosta desses rolês, Boa. vai que é muito bom. E fora atuações boas, cenário legal. E Enfim. olha, a gente tava falando aqui da polêmica do Oscar, que eu citei o Gary Oldman, a série tem produção do Will Smith. E Não é o tem- mesmo Will Smith. Não é o Will Smith? Ah, então Não. fica nada. Ah, tá. Eu Mas também fiquei Você achou nesse que era? negócio e Eu falei, pensei, tipo, ué, caralho, aí é o fica Will Smith. assim. Não é. Ó, mas esse o- Will Smith, ele fez coisas como VIP, que é maravilhoso, e coisas esquisitas como Avenue 5. Então a gente não sabe como vai terminar E isso. A série Mas- que tem a Kristen Scott Thomas, né? E o Jonathan Pryce. Chique. Sim, Babado. muito bom. Vale muito a pena. Kleber, qual a sua dica de hoje? Vamos lá, começar rapidinho com a nova temporada do Projeto Humanos, Altamira, Projeto Humanos, podcast criado por Ivan Mizanzuki, ganhou o Brasil com o sucesso do caso Evandro, então virou série na Globoplay, virou tudo, ajudou a difundir muito podcast aqui no Brasil, e agora ela vem para uma nova temporada que meio que segue de onde ele parou no caso Evandro, porque são casos meio que se conectam, e vai contar a história da série de Verdade. assassinatos entre o final dos anos 80 e começo dos anos 90, que é dos emasculados de Altamira, que foram mais de 20 meninos que foram assassinados, alguns sobreviveram, mas parte expressiva deles tiveram seus órgãos genitais cortados em, entre aspas, rituais de magia negra, que ele vai discutir dentro dessa série. Então, começou agora, é muito bom, porque diferente de... eu acho até errado colocar ele como essas séries de true crime, porque eu acho que o que o Ivan faz é muito mais político, tem um questionamento sobre como a Exatamente. sociedade... É mais sobre o descaso do governo e do Estado em relação a esses crimes do que qualquer outra coisa, do que um endeusamento ao serial killer, como acontece nesses casos de true crime. Então, vale muito Sim. a pena. Mas a grande recomendação, na semana passada fiquei muito incomodado com o meu amigo Nick Silva, quando ele falou que o Murray Street era o disco menos Sonic Youth do Sonic Youth. Ele tava muito louco. Ele tava bem louquinho esse dia. Louquinho. Ele tava bem louco. E aí eu quero exaltar o Sonic Youth dos anos 2000, que é pra mim uma fase maior. riquíssima da banda. Ela começa ruim, louco, né? ela começa em 2000 com New York City Ghosts and Flowers, que é um disco que tem produção do Jim O'Rourke, e eles estão meio que assim,
pra onde a gente vai, o que a gente faz, porque eles vinham de uma coisa muito intensa nos anos 90, era muito mais rock mesmo. O Sonic Youth alcança um status de uma das grandes bandas da cena alternativa, e eles vêm com esse disco que vai tentando se encontrar, e 2 anos depois eles voltam como Ray Street, que é um disco que é mais krautrock, ele é mais sujão, tem músicas mais extensas, umas músicas bem gordinhas ali, deliciosas. Tem Karen Revisited, tem Rain on Teen, Sympathy for the Strawberries, então é um disco bem dividido ali entre a King Gordon e o Thurston Moore, então é um trabalho bem interessante e que já traz o Jim Mohurk como integrante. Em 2004, eles lançam o Sonic Nurse, que é um discaço também. Ele é o disco que é muito mais King Gordon pra mim, mas tem algumas das músicas mais bem-sucedidas da banda. A própria King Gordon and the Arthur Doyle Hand Creams é uma baita de uma música. É um disco muito bom, muito intenso. Acho que é uma boa forma de começar para quem ainda não conhece o Sonic Youth. Ou pula pro disco de 2006, Rated Repeat, é o disco que marca a saída do Jim O'Rourke, entra a coprodução do John Agnello, que vai virar um parceiraço da banda também, e tem algumas das músicas, é um disco mais Thurston Moore, e tem algumas das músicas mais interessantes do Sonic Youth nessa época, que é o caso de Incinerate, que é uma das grandes canções da banda, assim, é um puta rockão. Nossa senhora. Eu acho que é uma música que dialoga com esse rock dos anos 2000, e por fim, o último trabalho de estúdio dessa época, The Eternal, de 2009, foi o último álbum de estúdio da banda. A última apresentação que a banda faz, ela faz no Brasil, no SWU, então foi um disco de despedida. Ele é um disco um pouco mais instável, mas ainda assim tem coisas muito boas. Anti-Orgasm é desse disco, Antena é a minha favorita desse disco, assim. E ele é um disco bem dividido entre Thurston Moore e a King Gordon. Então, eu acho que começar pelo Sonic Youth dos anos 2000 é muito mais interessante do que começar pelos anos 80, porque eu acho que tem algumas coisas ali que são muito características do estilo de produção da época, e esses álbuns dos anos 2000 são mais atualizados, eles têm um frescor muito interessante. É isso. Boa, arrasou. Muito chique. E você, meu amigo Renan Guerra, que adora assistir vídeos de sketch no TikTok? Eu fiz uma thread sobre isso no Twitter, gente. Quem quiser entender o que eles Você quer um patezinho? O shake. Enfim, eu estou numa fase cinéfila, então hoje eu trago 2 filmes. Eu assisti Amor, Drogas em Nova York. Esse nome é meio cafona, mas é o nome que ficou em português. De um filme dos irmãos Safdie. Eu só tinha assistido Bom Comportamento, que é aquele com o Robert Pattinson e depois Uncut Gems. Eu gosto muito dos dois, mas eu não tinha voltado nas coisas anteriores dos irmãos. E aí eu acabei voltando nesse, que é de 2014. Esse Heaven Knows What, ele é baseado na história real da protagonista, Arielle Holmes. Ela era uma moradora de rua, viciada em heroína. Então o filme é bem pesado. E ele tem aquele ritmo das coisas dos irmãos Safdie. Não sei se quem já viu Bom Comportamento ou Uncut Gems. Ele tem aquele clima tenso, a música eletrônica alta, os barulhos, todas essas coisas já existem aqui. Eu gostei muito, ele é muito interessante. E ele só tem um problema que tem a mão do Ariel Pink em alguma parte da trilha. E o Ariel Pink aparece e eu falei, vai tomar no cu. Aí essa parte eu ignorei, mas o resto é muito bom. E aí a melhor coisa que eu vi na semana passada foi A Pior Pessoa do Mundo. Eu quero filme muito assistir. Do Joaquim Trier. Ele tinha sido indicado ao Oscar, mas ele estreou no Brasil aqui agora há pouco. Ainda tá em cartaz no cinema. E é muito, muito bom. É meio que uma combinação do universo que o Joaquim já trabalhava em outros filmes, como em Oslo, 31 de agosto. O Joaquim é norueguês. E ele volta alguns atores de Oslo 31. E é basicamente como se fosse uma versão Francis Ha mais triste. Porque a protagonista, ela tem, 20 e poucos anos, ela não sabe direito o que vai fazer da vida. E ela fica, mudando de emprego, mudando de ideia. E aí ela encontra um namorado. E aí a gente vai acompanhando a vida dela. E é bem interessante que ele cria uma formatação. O filme tem, prólogo, capítulos, epílogo, essas coisas. Que legal! E ele brinca com as linguagens. E ele brinca muito com esses temas atuais, assim, de uma forma muito
sábia. Tipo, ele vai brincar com essas questões todas da nossa geração, assim, de cancelamento, falar merda na TV, todas essas coisas. E eu fiquei assim, encantado. Eu saí do cinema 100%. Essa é a minha nova persona para os próximos 5 anos. Porque foi isso que eu fiz quando eu assisti Frances Ha. Eu era Frances, Sim. acabou. Agora eu sou a Julie, acabou. Eu sou ela. E com ela eu não abro. E eu amei. faço A semana. trilha também é maravilhosa. E é um filme lindíssimo. Eu estou muito apaixonada, é isto. Ai, quero muito ver. Comentários referentes à última edição do programa, os melhores discos de 2002, em que recebemos o queridíssimo Bruno Capelas para confessar aqui os trabalhos que a gente mais gosta, menos gosta. Comentário aqui do Noisecast Underline falou: Murray Street do Sonic Youth. É espetacular. Na verdade, a trilogia com Jim O'Rourke na banda é muito boa. Mostrou o início de uma fase de reinvenção ótima da banda. Concordo muito e trouxe aqui as informações. A gente perguntou para as pessoas quais são os trabalhos favoritos lançados em 2002 e o Vinícius, com 2 Z's e um S, falou: meus favoritos são do Interpol, Ricardo Tada, Carissa Weird, Rilo Killy e Tom Waits, sim, que lançou 2 discos. A gente acabou não comentando, mas são 2 trabalhos interessantíssimos. O Ale Sater, da banda Terno Rei, que já participou aqui do programa, comentou: acho que esse do Flaming Lips. Que ele tá falando Que é o- do Yoshimi Boa. Battles The Pink Robots. Obrigado que você falou, porque eu não ia conseguir falar. O Ecoagliato falou: Turn on the bright lights sem pensar 2 vezes. Hahaha, coraçãozinho roxo. O @LucasHenryML comentou aqui: off, tribalistas no top 1 Como é de que é o capas mais sobrenome? feias. Henry ML. Tem um ML, como é que é? Tá certo. Você quer só me incomodar, né? Eu concordo com ele, eu tinha comentado isso no outro programa. Eu acho essa capa do Vicky Muniz horrendo. Concordo. E por último, o comentário do Anderson F. Braz, ele falou: Deixa a vida me levar, do Zeca Pagodinho, que também foi um Nossa, sim. sucessaço. Nossa, foi um hit. Iconic. Um hit é um hit. Boa. Eu sou o @KleberFak no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias. E acessa também uma coisa que eu esqueço que eu tenho, que é um site, musicainstantanea.com.br. Todo dia atualizadinho, com textos, críticas, lançamentos especiais. Acessa aí. Eu sou @Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora Underline no Twitter. Eu sou underline Renan Guerra no Instagram e no Twitter. E no Twitter eu dou dicas de filmes, tá, gente? Coisas sérias, além de threads de sketch. Não tem só isso lá. É isso. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita e, se puder, apoie a gente no padrim.com.br por apenas R$5 por mês, 2 batatas doces. Você apoia o nosso podcast, ajuda a gente a crescer cada vez mais. Tem acesso a programas lançados com muita antecedência e participa das gravações ao vivo. Hoje aqui com o Gustavo Reis Louro, o Lucas Ascensão, a Beatruzes, o Jefferson Kozenieski e a Isadora Maria, que é novíssima, que está com nome novo, também é apoiadora. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Passa o patezinho, Renan. Esse podcast foi editado por Nick Silva.